Se você tem o sonho de morar no Canadá, se liga nessa dica. Aqui nesse vídeo eu vou apresentar a você o passo a passo de como tornar o seu sonho possível. Espero que seja o seu sonho e da sua família também. Vamos lá? My name is Teacher Vivi and I am here to help you to conquest this dream. Então, pessoal, através da Wicca, que é a empresa que faz o recrutamento de brasileiros para o Canadá, juntamente com um dos maiores grupos empregadores do Canadá. Esse sonho vai ser possível. Então vamos lá às nossas dicas de ouro, hein? Como deve ser o passo a passo para você e sua família fazer esse sonho virar realidade. Então, a sua jornada ela vai começar pelo site oficial da Wicca, WICA.ca. A gente carinhosamente chama de Wicca.ca, ok? A Wicca, gente, ela é uma empresa fundada em 2018, então desde lá, olha para você ver quantos anos isso, hein? Faz um trabalho transparente, de seleção dos candidatos brasileiros para ocuparem vagas de período integral, não é temporário, de período integral, numa dos maiores grupos que contratam no Canadá. E isso a gente vai ver tanto nas áreas florestais, industriais, construção. Então, a cada ano, graças a Deus, nosso trabalho chega em mais e mais pessoas e mais áreas são abertas aí para vocês, tá? Então, o primeiro passo é se cadastrar lá no site deles, ok? Então, ó, eu vou deixar aqui na descrição desse vídeo o site da Wicca, porque é lá que você vai ter acesso tanto ao modelo do currículo quanto ao link de inscrição do seu currículo lá. A pré-seleção acontece pela equipe da Wicca. Então, são os especialistas que eles vão analisar currículo por currículo e ver se seu currículo está dentro da exigência deles. Porque uma vez que você é escolhido, pré-selecionado por eles, eles acreditam que o seu currículo tem todo o potencial de chegar lá, tá? Porque a gente já tem que mandar os candidatos pré-selecionados para eles. Após a pré-seleção, você vai receber um e-mail, sorry, um e-mail pedindo para você fazer a sua avaliação de inglês. Como você faz a inscrição, tem uma avaliação lá. Aquilo ali é para constar, um documento que consta lá no seu cadastro. Mas existe a avaliação oficial, que eu tenho o maior prazer de fazer ela. A gente conhece muita gente, histórias, e isso faz a gente assim dar mais valor para o trabalho que a gente faz, porque a gente se conecta com as pessoas, né? Então, assim, não fica um trabalho robotizado. Eu estou aqui também lutando pelo seu sonho, porque, gente, é gratificante demais você ver a pessoa lá no comecinho, a transformação dela e a contratação dela. É assim algo que me satisfaz muito pessoalmente, é uma satisfação pessoal mesmo. Então, quando você é pré-selecionado, você vai para a planilha de pré-avaliação do inglês, ok, gente? Então, isso é uma pré-avaliação. Quem dá a palavra final, quem contrata é a empresa contratante, tá? A gente já deixa tudo mastigadinho ali para eles, tá bom? E aí, na nossa etapa aqui, eu tenho uma nota para dar para você. E já já a gente vai entender o que que a gente precisa dentro dessa nota. E o último passo é quando você tem um bom inglês, você é encaminhado para empresa. E a empresa, gente, eles que selecionam os candidatos que vão ser entrevistados, tá? Então, assim, vamos supor que a gente apresentou 100 candidatos. Não vai ter 100 vagas para entrevista. Pode ser que tenha 30 vagas, 20 vagas. Então, a gente vai torcer muito para o seu nome estar entre esses 20. Se por um acaso o seu nome não estiver,
Na próxima rodada, a gente vai te apresentar novamente lá para eles, tá bom? Então, vamos seguindo aqui. Então, vamos entender a nota da minha avaliação, né? Então, eu sou a Teacher Vivi, eu venho acompanhando vocês também, né, desde muito tempo. Já ensinei assim vários candidatos do zero e hoje já falam inglês e já conseguiram vencer todas as etapas. E a etapa do inglês ela funciona da seguinte forma: vamos dizer que o candidato ele não sabe inglês ou ele está bem no básico, né? Então ele vai tirar uma nota entre 0 e 3. Tá tudo bem, gente. Se ele tirar entre 0 e 3, tá ótimo. Por quê? Ele vai ficar como se fosse numa incubadora ali. Aí a gente vai estar acompanhando a evolução desse candidato. Então, a cada 3, 4 meses, ele refaz a avaliação comigo para eu ver se ele teve uma evolução do período que ele estudou. Só fazer a avaliação vai adiantar? Não. Então, a gente precisa que esse candidato se dedique ao idioma, tá? Para que ele chegue no nível intermediário. Então, você não precisa ser super avançado, hiperfluente, não é isso. Mas você precisa se comunicar em inglês, porque a sua realidade vai ser em inglês, seu treinamento vai ser em inglês. E o idioma, gente, ele é só o primeiro desafio de muitos que terão, né? Uma adaptação numa nova cultura, num novo país, trazem muitos desafios aí para você e sua família. Então, recadinho aqui, olha, para as esposas, maridos e filhos. Vocês também têm que estar dedicando-se ao idioma, porque não adianta só o candidato, porque ele não vai morar lá sozinho, a família toda acompanha. Então, quanto mais você demonstrar que sua família está empenhada em aprender inglês, mais o interesse você vai causar neles na sua candidatura, porque eles vão perceber que não é um sonho de um, é um sonho da família toda. E isso conta bastante, viu, gente? Então, ó, se tirou entre 0 e 3 aqui comigo, tudo bem. Eu já avaliei vários, que a gente foi seguindo a escadinha até a gente chegar na nota 4 e 5. Na nota 4 e 5, esse candidato, ele já consegue se comunicar em inglês, tá? Mas às vezes ele precisa dar uma melhorada na postura, na fala, nos exemplos, né? Mas ele consegue se comunicar. Então a gente vai pôr ele numa planilha especial e é essa planilha que a gente vai apresentar para os canadenses. E quem vai escolher são eles, tá bom? Se você não for escolhido na primeira, de primeira, nós vamos apresentar seu nome de novo e a gente vai torcer muito para o seu nome ser chamado logo em breve. Então, nunca desista, combinado? E aí, gente, como que a gente pode ajudar vocês aí nesta caminhada? Então, por exemplo, no caso, a minha equipe, como que eu vivi, né, com a ViviWay, a equipe da ViviWay, podemos te ajudar? Para você não ficar perdido, igual a gente já está aqui nesse trabalho há tantos anos, né? Tantos candidatos já passaram por nós, tantos candidatos assim já chegou do zero, hoje já moram no Canadá, né? Então, assim, é muito gratificante ver a história de cada um. Então, a gente pode te ajudar. Por exemplo, ai, teacher, lá tem o modelo mesmo do currículo. Você pode pegar, fazer a sua edição e mandar. Ai, mas eu quero que meu currículo passe por um olhar mais, vamos dizer assim, com um pouco mais de critério. Então, a gente tem esse serviço de tradução de currículo, né? É só você entrar em contato comigo, com a nossa equipe, que nós vamos te ajudar. A gente vai montar seu currículo de acordo com o modelo e ressaltar os seus pontos fortes em cada posição que você ocupou, ok? Lembre-se, uma dica de ouro. Você tem que relatar os seus 10 últimos anos profissionais, mesmo quando você não tiver a carteira assinada. Vamos supor que entre uma empresa e outra você ficou 3 meses sem carteira assinada. Você deve relatar o que você fez durante esse tempo para continuar se mantendo, combinado? Preparação da entrevista. Gente, às vezes muitos candidatos falam muito bem inglês,
tá? Mas às vezes o nível de resposta poderia ser bem melhor. Então, a gente sempre faz a preparação da entrevista para você se destacar, para que suas respostas sejam preparadas, pensadas, né? Nesses anos todos, nós trocamos muito figurinhas, né, com os candidatos, com o que foi perguntado a eles. Nós montamos uma lista das perguntas mais utilizadas neste momento. E a gente colocou a nossa visão, né, de quem quer que você realmente chegue lá e passe. Então, por exemplo, quando ele te perguntar, me conta sobre o seu dia. É importante você falar que o material de segurança que você coloca, ele não te perguntou isso, mas é importante você trazer isso, porque isso indica que você é preocupado com segurança. E o Canadá, gente, ele é super atento a essas questões, tá? Uma vez no ano passado, em outubro de 2024, eu tive o prazer, de ser uma das tradutoras neste momento de entrevista. Então, foram 3 dias intensivos ali com, nossa, quase 50 candidatos. Uma coisa me chamou muito a atenção, o entrevistador falando assim, que a gente percebe que aqui no Brasil as coisas são para ontem, mas no Canadá as coisas demoram um pouco mais porque a gente faz uma vez só, com o máximo de segurança possível. Então, isso me chamou muita atenção. Então, quando você traz esse ponto na sua fala, isso, ó, opa, acendeu uma bandeirinha green, né? Uma bandeirinha verde ali para você. E aí você conta o seu dia de trabalho, falando da sua rotina, da sua função, das suas responsabilidades. Isso tudo vai fazer, ele vai ver se o que você faz está dentro do que ele precisa e o seu poder de comunicação em inglês, tá? Então, às vezes, ele vai te pedir assim algum exemplo, tipo, me conta uma situação difícil. Então, é importante você já pensar numa situação para que você pense no problema e como você resolveu esse problema. Porque às vezes você está tão nervoso e a gente às vezes tem tantos exemplos, mas na hora que perguntam, a gente fica assim, dá branco, né? E acaba que você desperdiçou aquele momento de trazer um exemplo bacana por falta de lembrar na hora. Então, quando você faz uma preparação para a entrevista, você vai pronto para essa entrevista. E aí, quando ele te pedir, você pá, já fala dali, entendeu? Então, é muito importante. Então, essa preparação serve para todos os candidatos. É, outro ponto, gente, é o treinamento do IELTS. Inclusive, break news, nós estamos lançando o curso do IELTS ou do CELP, tá? O IELTS, gente, ele é uma prova de proficiência em inglês, assim como o CELP. Todos os dois têm um nível de complexidade semelhante. Porém, muitos relatos, né, e até a diferenciação mesmo da prova, nos mostra que o CELP ele é um pouco mais simples. Não quer dizer que ele seja fácil, mas ele é um pouco mais simples que o IELTS, tá bom? Então, por exemplo, o IELTS, vão ter várias etapas ali, dois textos. Normalmente o que você vai fazer não é o acadêmico, é o general. Então, vai ter dois textos para fazer, um de 150 palavras, outro de 250. Vai ter a parte do áudio, vem vários tipos de sotaque, tá bom? Vai vir um sotaque irlandês, sotaque londrino, sotaque americano, sotaque australiano, né, para você fazer. Tem os textos que você precisa ler, mas, gente, vou te falar, não tem como ler, não, tá? Não dá tempo de ler tudo, não. Então, foi por isso que a gente lança o curso para treinar você a ter uma leitura rápida e como fazer a interpretação dos pontos para você responder, que é muito dedução, tá? Porque às vezes os textos são longos e o tempo que você tem para cada resposta, ó, são assim, às vezes segundos ou pouquíssimos minutos. Então, imagina você tem poucos minutos para responder, você vai pegar 10 minutos e ler um texto todo, 15 minutos. Lembrando que é outro idioma, né? Então, o que torna ainda a compreensão um pouco mais difícil. Tem a parte, então, do listening,
do speaking. No IELTS, gente, são três etapas, o speaking, com um entrevistador mesmo. Então, primeiro vai te fazer perguntas pessoais, depois ele vai te dar um tempinho para elaborar uns tópicos sobre um determinado ponto, e a terceira etapa vai ser o quê? Aprofundar no segundo ponto, tá? Então, são perguntas relacionadas ao assunto que você trouxe à tona. E tem são as quatro habilidades, tá? O listening, o speaking, o writing e o reading, beleza? No CELP é a mesma coisa, porém, na hora do writing, que é a escrita do texto, não serão dois textos, serão um só. Lá no IELTS vai ter um texto dissertativo e um texto como se fosse um e-mail, uma carta. No CELP é só como se fosse um e-mail ou uma carta. Na parte do speaking, não é feito com um avaliador, é um áudio que você grava. E aí, normalmente, tem uma tela com uma foto e você tem que descrever o maior número de detalhes possíveis sobre aquela foto. E tem o listening, né? E tem o reading também, que é a leitura, tá bom? Então, por isso que a gente fala que ele é um pouco mais simples, muito por causa desses pontos aí. E no nosso curso a gente aborda os dois pontos, porque tem gente que é mais fácil fazer o IELTS pela distância, né, pela logística, e tem gente que tem condição de ir em determinado local para fazer o CEL. Então, no nosso curso, a gente vai ter o material desses dois, mas você pode, tanto do IELTS quanto do CELF, se preparar, né? Se você estiver lendo o material do IELTS, você também vai estar se preparando para o CELF. É um material muito bom, muito elogiado aqui pelos candidatos que fazem aula conosco. Vamos ter as aulas ao vivo, que inclusive ficam gravadas. Esse IELTS agora vai ser com o Teacher Cadu, né? Nosso queridinho aí do online, que vocês já conhecem muito bem, porque é ele que faz o preparatório do Job Interview. Então, gente, vai ter a prática, a teoria e a prática com vocês ali no ao vivo, mais os deveres de fixação, tá? Então, normalmente a gente gasta ali um mês, máximo, às vezes uns 2 meses, fazendo essa preparação, para que você chegue lá e conquiste a sua nota. Normalmente, gente, vai variar de profissão a profissão, mas a nota que você precisa ter é entre 4 e 6, depende da profissão, para eles determinarem o nível que ele quer de você. E lembrando que um 6 ele é um nível intermediário, não é um nível avançado. Então, é super bem possível. Ai, teacher, eu estou no começo da minha jornada do inglês. Eu vou fazer o curso do IELTS. Olha, conselho aqui, ó, de amiga mesmo. Não faça. O ideal é você fazer o nosso curso do Made Easy Power, que é um curso voltado para o aprendizado do idioma. Ali a gente vai trabalhar a sua base. Não adianta, já viu? Não adianta você construir um castelo em cima de areia, gente. Na primeira onda, ó, puf, vai embora tudo. Então você tem que ter uma base sólida, uma base forte. É com o nosso Made Easy Power. É um livro, normalmente os alunos fazem de 1 a 2 livros aqui conosco. Trabalhamos a base, aprendemos o que é o inglês, aprendemos a falar inglês, a entender o que é o inglês primeiro, depois se faz o job interview e por último se faz o IELTS. Então não adianta você querer resolver, eu vou pular esse que me diz Paula leva muito tempo, normalmente é um ano e meio. Não adianta, você vai perder dinheiro, você vai perder investimento e você vai ficar frustrado. Então, é melhor a gente seguir direitinho desde o primeiro momento, porque aí você vai ter o quê, gente? Algo sólido. Ai, mas tem muita gente que fala assim para mim: se eu tiver a vaga garantida, eu vou estudar. Não é assim que funciona o processo, tá, pessoal? Então, não existe você ir lá, eles falam assim, aprende inglês que eu vou te dar um emprego. Não, tá? É uma equipe muito séria, e aí eles querem ver a seriedade que você
leva esse processo também. Então, eles só vão te dar uma resposta se sim ou se não, se você realmente tiver o inglês, tá? Algumas vezes a gente anuncia assim: olha, não precisa de inglês para essa entrevista. Gente, entenda uma coisa. E nós, em momento nenhum, falamos assim: ó, você vai ser contratado sem inglês. Quando isso acontece, é com profissões bem específicas, por exemplo, como os operadores florestais de Harvester e Forward. Por quê? São profissões que eles não encontram no mundo inteiro. Então, são locais bem específicos, que é aqui e na Ucrânia. E eles gostam muito do nosso estilo de trabalho, tá? Então, eles não vão te contratar sem inglês, não, tá? Mas eles vão, às vezes, te dar a oportunidade de te conhecer e te acompanhar, tá? Então, você tem que estar estudando para mostrar para eles que você realmente quer isso, beleza? E eu tivemos também ano passado, tanto é que eu fui a tradutora, da profissão nova, que é da área de construção, né? Carpinteiro, pedreiro, pessoal que mexe com essas máquinas pesadas, né? Off-road, por exemplo, de mineradora. Então, eles pensaram assim: ó, a primeira vez que a gente está indo, vamos conhecer o profissional, né? Quem sabe a gente acha lá, ó, pessoas boas para trabalhar. E eles ficaram encantados, viu, gente? Eles gostaram demais. E a gente espera eles voltarem agora no final do ano. Essas vagas, gente, olha, agora a alta demanda de harvester e forward, beleza? Mas, por exemplo, carreteiro, operador de linha de produção, mecânico, essa parte mesmo de construção, a gente precisa da demanda. Então, vamos dizer, agora talvez não seja demanda, mas no final do ano seja. Você vai esperar chegar final do ano para você se preparar? Não, você vai se preparar durante o ano todo, para na hora que a sua profissão ficar em alta demanda, você está pronto. É isso que a gente precisa de vocês, que vocês se preparem. E não fique esperando o milagre acontecer para depois vocês se prepararem. Isso não existe, tá? Então você já começa, ó, puxar energeticamente a sua oportunidade quando você faz o seu movimento, sem se preocupar com o outro. Ah, mas o outro já fala inglês. Não tem problema, o problema é do outro. Quero saber de você. Você está fazendo o quê para aprender inglês? E aí, a gente vai falar só. Eu conheço muita gente que está participando do processo há 3, 4 anos e que não fala inglês ainda. Ah, porque eu estou estudando pelo YouTube. Ah, porque eu estou estudando no aplicativo. Gente, nós, eu, minha equipe, a gente estuda, a gente faz graduação, pós-graduação, para entender como a mente funciona na hora do aprendizado. Então, uma ajuda de um especialista faz toda a diferença, entende? Faz toda a diferença no seu processo. Então, por qual que é a diferença aqui do Joãozinho que faz aula com a Vivi, que aprende 1 ano e 1 ano e meio, e o outro que está ali 3, 4 anos na peleja e não saiu do início? A diferença está no nosso jeito de ensinar, nas orientações que a gente dá, na matéria que a gente ensina. Quando você estuda sozinho, o seu estudo ele é linear. Você pega um tiquinho daqui, um pouquinho dali e não montou quase nada. Quando você está com um especialista, o seu aprendizado ele é progressivo, porque eu sei da onde você está e para onde que eu quero te levar. E esse caminho, gente, que você está fazendo a primeira vez, ó, nós já fazemos isso há muitos anos. Só eu já faço há 21 anos. Então, a gente já ensinou muita gente do zero a falar inglês. Então, eu peço o seu voto de confiança para que você aprenda de um jeito prazeroso, de um jeito sério, de um jeito eficaz, nos nossos 3 cursos, ó, Made Easy, base. Job Interview, preparação para entrevista, que é um curso que a pessoa faz em torno de 1, 2 a 3 vezes aqui com a gente, porque a cada vez que ela faz, ela fica mais experiente, mais madura em suas respostas. 3, o do IELTS.
tá? Que vai durar entre 1 mês e 2 meses. O Job Interview também, ele tem uma curta duração. Só o Made Easy, que é a base que a gente precisa de mais tempo de trabalho aí com você, tá bom? Então, vamos voltar aqui na nossa telinha do, das orientações. É, ok. Então, olha só, o processo, gente, ele é totalmente gratuito. Que processo, Vivi? A Wicca apresentar você para os canadenses, isso é totalmente gratuito. A parte dela de recrutamento, de esclarecimento, de divulgação, isso tudo é gratuito para você. Quem paga eles são os próprios canadenses quando te contrata, tá bom? Então, por isso que a gente tem todo o objetivo que você se saia bem nas entrevistas, tá bom? A documentação. Algumas documentações também é por conta de cada candidato, como, por exemplo, passaporte, o ECA, que é o ECA, né, que ele seria como se fosse o seu segundo grau validado lá no Canadá, né? Inclusive, gente, você vai precisar de uma tradução juramentada. Quem precisar de tradução juramentada pode solicitar o orçamento para mim, tá bom? Lá vocês têm, nos grupos vocês têm o meu telefone e eu também vou deixar na descrição desse grupo. Que aí eu faço o orçamento para você com um bom desconto que a gente tem, né, em parceria aqui com algumas empresas, tá joia? Então, nós temos essa opção de tradução, tá? Juramentada e a tradução simples ali do currículo. E o teste do IELTS ou do CELP. Isso você vai investir, beleza? Ah, teacher, eu já sou maravilhoso no inglês. Eu preciso fazer seu curso? Não, vai lá e faz a prova. Mas eu não gostaria que você perdesse dinheiro. Então, às vezes, você vai ficar ali por meio ponto por falta de estudar um pouquinho a mais. Então, é um bom investimento. A sua preparação em relação ao seu inglês também é por conta de cada candidato. Muitos me perguntam assim, ó, se eu fizer o curso com você, eu vou ser aprovado? Isso não tem nada a ver, uma coisa não tem nada a ver com a outra. Eu te deixo pronto, eu te deixo preparado, eu deixo seu inglês, ó, redondo. Agora, quem avalia, quem contrata são os canadenses, ok? Então, o que que vai fazer isso acontecer? O seu currículo, sua experiência batendo com a necessidade deles, o seu nível de inglês e seu nível de resposta. Por isso que a gente está aqui, para deixar seu inglês redondo e deixar as suas respostas na hora da entrevista bem elaboradas, para que você chegue lá e chame atenção e faça bonito, ok? Então, nós te deixamos preparado para que isso aconteça naturalmente, mas um não tem a ver com o outro, combinado? Ótimo. E aí, gente, né, as histórias de sucesso que nós temos, né? Os candidatos que chegam lá, eles, quando são meus alunos, que é onde eu tenho mais proximidade, eles gostam, as famílias se sentem bem, você vê na cara deles a felicidade que eles estão curtindo essa nova experiência. Ah, é desafiante? Com certeza, gente. O primeiro ano é o mais desafiador, mas depois você vai acostumando com o clima, você vai acostumando com a cultura e com tudo mais, né? O visto não é visto temporário, tá, gente? É um visto que você recebe para que permite você trabalhar, né? Sua esposa, seu marido, né, também receberiam esse visto autorizando vocês a trabalharem lá. Então, assim, é um processo muito sério, não é algo para você ficar lá 2 meses e voltar. É algo para você realmente construir a sua vida lá com eles, porque esse trabalho todo que eles têm de recrutamento, gente, são várias horas, vários investimentos. Então, eles não querem que você vá lá, fica 2, 3 meses e volta. Ele quer que você realmente, né, veja o Canadá como o seu novo país.
E nesse processo, desde 2018, já foram mais de 200 candidatos. Não sei precisar o número certo, mas já foram bem mais. Então, a gente transforma seu sonho em realidade, né? Então, com toda a transparência possível, com a empresa recrutadora, que é a Wicca, com a minha empresa, que é a preparação do seu inglês, a gente tira dúvida no que a gente pode, a gente auxilia com o máximo, né, de clareza possível sobre o processo, para que você não tenha dúvida, para que você não tenha nenhum pingo ali de desconfiança. E eu entendo, viu, gente, porque a gente está aqui há muito tempo, então a gente fala nosso bebê aqui, ó, de forma muito íntima, né? Mas você às vezes está chegando aqui agora, então você fala, ah, será que é verdade mesmo? Pode ficar tranquilo, viu, gente? Porque, olha, uma coisa eu te falo, nossa, com toda clareza e sinceridade do planeta Terra, se não fosse algo bom ou legal, ponto um, eu não estaria aqui. Ponto dois, tenho certeza que o Rafael Menezes também não, porque eu conheço a pessoa dele, que é o idealizador, que fez, que trouxe essa oportunidade para nós brasileiros de um jeito que eu nunca vi. Então, assim, eu admiro demais o trabalho dele, a seriedade com que ele lida com isso. Então, tenho certeza que se não fosse legal, bacana, ele nem eu estaríamos aqui. Então, você pode ficar tranquilo. E a gente te dá um apoio total nessa jornada, esclarecendo dúvidas. No meu caso, apoiando na sua preparação do inglês. No caso da Wicca, de pegar seus dados, ter cuidado com seus dados, te orientar a cada fase, né? Então, você sabe que você não está sozinho. E, gente, o Canadá te espera. Você já tem que se imaginar lá, ó, trabalhando, sorridente, feliz da vida, né? Curtindo aquela natureza maravilhosa. E é isso. Espero que você tenha gostado dessa live. Eu vou te chamar de live, mas eu espero que você tenha gostado dessa live. Aqui eu vou deixar o nosso contato da nossa recepção. Vou deixar também o site da Wicca, ó, anota aí, ó, wica.ca, o site facinho. Lá, inclusive, gente, eu vou mostrar aqui para vocês. Deixa eu mostrar aqui para vocês, ó. Esse é o site da Wicca, tá? Aqui tem um vídeo que explica sobre como preencher o currículo. Tem um download do currículo. Caso você não se sinta confortável, não tenha intimidade, não tenha aparelho certo para fazer as modificações, conte com a minha equipe que a gente faz ela para você. E aqui o link da inscrição, tá? Aqui tem a lista de profissões. Lembre, cada época uma profissão ela entra em alta demanda. E gente, é constante, tanto é que o projeto existe desde 2018 e eles já contratam fora do país deles há muitos anos, tá? Mas a cada época é uma demanda diferente, tá? Então, se eles não estão contratando, um exemplo, carreteira agora, ai, às vezes dali 2 meses já precisam. Ai, preciso, porque saiu alguns aqui da empresa, preciso cobrir a vaga deles. Então, fica tranquilo, tá? É mecânico, industrial, mecânico de carreta, é, carpinteiro, carpinteiro de obra, carpinteiro que faz o acabamento dentro das casas, né? Temos os operadores, gente. Agora é a hora dos harvesters forwarder, pelo amor de Deus. Operador de escavadeira, guindaste, né? Supervisores também. Às vezes tem essa vaga de supervisor, linha de produção. O carreteiro que eu falo é aquele que tem a categoria E, tá? Aqui, gente, ó, um pouquinho aqui da cena, né, do cotidiano deles lá. Olha que legal, o caminhão ali saindo da floresta. Eles têm tanto essa parte, olha, da floresta aqui, que você pega a madeira, que aí é aquele carreteiro de madeira, né? Que pega a madeira da floresta e leva para o galpão, e tem aquele que transforma, ó, já pega ali da linha o resultado da linha de produção e transporta de um galpão para o outro, tá? Então,
E aqui, ó, gente, alguns perguntam assim, ah, mas e os candidatos que já foram, não sei o quê. Aqui tem alguns depoimentos, né? São alguns, né, gente? Porque nem todo mundo grava depoimento pra gente. Mas aqui já tem alguns que já estão lá, por exemplo, olha, esse aqui, o Evandro foi meu aluno, ele já está lá, já tem um tempinho, já deve estar fazendo quase um ano, né? E tem alguns outros alunos também que, ó, já vão para lá já já. Em breve a gente coloca o depoimento aqui deles para vocês, tá joia? Então, esse site você pode ler, né, se inteirar e tal. Aqui nós temos os grupos de WhatsApp, tá bom? De referente a cada país. Então, gente, olha, eu espero que essa live assim tenha esclarecido bastante para vocês. Estou muito feliz de estar aqui com vocês, né? E aqui, ó, eu espero que vocês vivem isso aqui, né? Have a happy life in Canada, logo em breve. Mas para que isso aconteça, a gente tem que seguir um passo a passo. Nada é mágico. Gente, tudo que é bom não é fácil. Maravilhoso, não é fácil. E se for fácil, vocês já desconfiam, viu? Porque às vezes nem é tão bom assim. Então, vai exigir mesmo que você às vezes pare, que você se sacrifique ali seu tempo, que você chegue cansado e estude, que você divida seu tempo com a família e os estudos. Mas é só assim que você vai aprender inglês, para que a gente consiga levar o seu processo adiante. E a gente vai ficar aqui, ó, torcendo muito, mas torcendo muito, para que você seja o próximo da lista, e que você venha aqui comigo e dê o seu depoimento. Fala assim, nossa, Cíntia, valeu todo o sacrifício, valeu cada dia de estudo, valeu tudo, que hoje eu estou bem, né? Então é isso, tá? Então, ó, vamos focar bastante e lembre-se, estamos com as vagas do IELTS abertas aqui para vocês. Bye, bye. Um kiss aqui, ó, da Teacher Vivi para você e sua família. Te vejo em breve. See you!